Fala pessoal do Alerta Notícias. Preparem o café, ajustem o fone de ouvido e segurem o queixo, porque o limite entre o altar sagrado e a urna eletrônica de Brasília acaba de virar pó. No episódio de hoje, o caldo entornou para a família Bolsonaro de um jeito que ninguém esperava para esta semana. Vamos falar sobre Silas Malafaia, o homem que não fala, ele brada, com uma potência de voz que faz um motor de Boeing 747 parecer um sussurro de ninar. Malafaia resolveu transformar um culto religioso em uma verdadeira convenção partidária, com direito à transmissão nacional e aplausos de comício. E sobrou para quem? Exatamente. Para o 01, o senador Flávio Bolsonaro, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, não achou a cena nada divina, não viu nada de espiritual ali e agora está pedindo oficialmente a cabeça política de Flávio com um pedido de inelegibilidade que pode implodir o tabuleiro das próximas eleições. É propaganda antecipada? É abuso de poder religioso? Ou é só mais um domingo comum no Rio de Janeiro, onde a linha entre a fé e o voto é mais fina que um fio de navalha? Vamos desenrolar esse novelo agora, porque o sistema está pegando fogo e as labaredas estão chegando na Praça dos Três Poderes. Para a gente entender o tamanho real da encrenca, precisamos olhar com lupa para o que aconteceu naquele palco. O evento, no papel e no convite, deveria ser um culto, um momento de introspecção, oração e fé. Mas o que o Brasil viu, em cores vivas e som estéreo nas redes sociais, foi um palanque de dar inveja a qualquer horário eleitoral gratuito em ano de eleição presidencial. O Malafaia, que nunca foi conhecido por usar a sutileza ou volume baixo, não economizou nos adjetivos e na saliva para exaltar Flávio Bolsonaro diante de uma multidão em transe. E é exatamente aí que o bicho pega e a porca torce o rabo. A ABJD protocolou uma representação pesada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, com um argumento curto, grosso e extremamente perigoso para o clã Bolsonaro. Abuso de poder econômico misturado com abuso de poder religioso. Eles alegam que usar a estrutura nababesca de uma igreja com alcance de milhões, transmissão por satélite e milhares de fiéis presentes, para promover alguém que ainda nem é candidato oficial. Não é exercício de liberdade de culto. Segundo a denúncia, isso tem outro nome. É estratégia de marketing agressiva, financiada indiretamente pelo dízimo do fiel, que acha que está ajudando a obra, mas pode estar apenas impulsionando uma candidatura política. Agora, se você está aí sentado, se perguntando o que isso realmente significa na prática do juridiquês, do dia a dia, o buraco é muito mais embaixo. A lei eleitoral brasileira não é uma sugestão, é uma regra rígida, e ela é clara como água da montanha. Campanha oficial só é permitida depois de agosto. Ponto final. Antes disso, o máximo que você pode fazer é dizer que é um pré-candidato, falar de intenções genéricas, mas você jamais pode pedir voto de forma explícita, ou o que é o caso aqui, de forma implícita através de exaltação desproporcional. Mais do que isso, a lei proíbe terminantemente o uso de estrutura de pessoa jurídica. E sim, igrejas são pessoas jurídicas perante a lei, para esse tipo de show de exposição. Se o TSE, que convenhamos, não anda com muita paciência para testes de limite, ultimamente, entender que o benefício eleitoral ali foi gritante e que desequilibrou o jogo antes mesmo do apito inicial, o fantasma da inelegibilidade vai bater com força à porta do Flávio. Já parou para pensar no impacto disso? O grupo Bolsonaro perdendo uma de suas peças mais estratégicas antes mesmo da campanha começar de fato? Seria um golpe de mestre do destino, ou apenas o resultado de quem esticou demais a corda da lei? A defesa do senador, é claro, já está com o discurso pronto. Vão dizer que é perseguição, que é um ataque à liberdade religiosa e um cerceamento da fala do pastor. Mas sejamos honestos,
Se eu entrar em uma igreja hoje e pedir um milagre financeiro, o TSE vai considerar propaganda política se o santo da minha devoção for filiado ao PL ou ao PT? A ironia é forte, mas o risco jurídico é real e palpável. E não podemos deixar de lado o mestre de cerimônias dessa confusão toda, Silas Malafaia. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele conhece as regras do jogo e não dá ponto sem nó. Malafaia é um estrategista nato. Ao colocar Flávio no centro do palco, sob as luzes da ribalta religiosa, ele está testando os limites do judiciário. É uma queda de braço de gigantes. De um lado, a toga preta dos ministros, do outro, o terno de corte impecável e o microfone dourado do pastor. Os juristas afirmam que o impacto de um líder religioso falando para fiéis tem um peso que o cidadão comum jamais teria. É o que o direito chama de temor reverencial. O fiel, na sua boa-fé, muitas vezes não ouve apenas um político falando. Ele ouve uma autoridade espiritual, alguém que ele acredita ter uma conexão direta com o céu, validando aquele nome. E quando você mistura essa crença profunda com o título de eleitor, você cria uma receita explosiva que costuma causar uma azia insuportável no TSE. Vale lembrar que o tribunal já cassou mandatos de deputados estaduais e federais por muito menos do que isso nos últimos anos, usando justamente o argumento de que a fé não pode ser usada como trampolim para Brasília. O desfecho disso tudo ainda vai dar muito pano para manga e muitas horas de quebra-pau nas redes sociais. A justiça brasileira, como todos sabemos, tem dois ritmos. Caminha a passos de cágado quando quer engavetar, mas corre como um guepardo faminto quando precisa dar um exemplo ou marcar território diante de um desafio público. O que está em jogo aqui vai muito além do CPF de Flávio Bolsonaro. O que está sendo julgado é o limite da democracia e o limite do que pode e do que não pode ser feito dentro de um templo em ano de eleição. O Brasil vai ter que decidir se o altar é um espaço sagrado de comunhão ou se virou o novo comitê de campanha oficial, com direito à isenção fiscal e tudo. Será que o amém vai ser substituído pelo carimbo de inelegível? Ou vai ficar tudo no tradicional pizza com guaraná que a gente já está cansado de ver nos bastidores de Brasília? Eu quero que você pare um pouco agora e deixe sua opinião sincera aqui embaixo, nos comentários. Vamos abrir esse debate. Você acha que religião e política devem ser separadas por um muro de Berlim inexpugnável? Ou você acredita que o líder religioso tem o dever de orientar o voto do seu rebanho? A chapa está esquentando e o seu comentário ajuda a gente a entender para onde o vento está soprando. Não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no Alerta Notícias e ativar o sininho de notificações. Vocês sabem que aqui a gente não reza pela cartilha de ninguém. Não temos rabo preso e trazemos a verdade nua, crua e muito ácida, doa a quem doer. Fiquem ligados, porque qualquer movimentação nova nesse processo da ABJD contra o clã Bolsonaro, a gente traz aqui em primeira mão com a análise que ninguém mais tem coragem de fazer. Um abraço, mantenham os olhos bem abertos e até a próxima, se o sistema e o TSE deixarem a gente continuar no ar fazendo barulho.